Salmo 95. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação. Apresentai-vos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Vinde, adoremos e prostremo-nos e ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. Amém? Louvemos, pois, ao Senhor. E se o Senhor está falando ao teu coração, não endureças nesta tarde o teu coração. Deixa o Espírito Santo, deixa a palavra de Deus, na verdade, ministrar à tua vida. Amém? Fiquemos em pé e adoremos ao Senhor. Glória a Deus. Boa tarde, a paz do Senhor. Amém? Paz do Senhor. Glória a Deus. É bom estarmos na casa de Deus. Amém? Podemos adorá-lo. Juntos viemos para celebrar e adorar Sua Majestade. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Senhor, por este privilégio, Senhor, que nos dás. Aleluia. Juntos viemos para celebrar e adorar Tua Majestade. Tuas obras vamos proclamar, Tuas
nós, juntamente aos instrumentos, também louvamos ao Senhor. Amém? Nós estamos felizes nesta tarde. O Senhor, Ele é muito fiel para nós e nós temos um grande privilégio de poder adorar a Deus, de podermos louvar ao Senhor. Amém? A palavra de Deus, lá o salmista dizia, quem tem fôlego, louva ao Senhor. Eu lembro-me sempre deste versículo, porque todos nós temos fôlego e nós podemos adorá-lo. Amém? Porque o nosso Rei, o nosso Senhor, Ele nos deu o seu melhor e nós nestas tardes estamos também a devolver-lhe por palavras, por atitudes, no nosso coração, amém, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e nós lhe estamos gratos, amém? Vamos louvar o Senhor dizendo ao Senhor que nós encontramos nele, aleluia, algo novo, amém? Nós encontramos nele liberdade, nova vida, aleluia, porque Ele nos amou, aleluia, glória a Jesus, aleluia. Ele me encontrou seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Em Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho. Oh, happy day. Oh, happy day. Happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. 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 Washed my sins away. Oh, happy day. 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 When Jesus washed. 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 He washed my sins away. Yeah. Oh, happy day. Oh, happy day. He taught me how. He taught me how to walk, fight and pray, and He taught me how to live rejoicing every day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. My Jesus, He washed. He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Ok, venham cá, podem vir aqui em cima. Ok. Então vou entregar aqui um certificado para ficar de recordação. Deixa estar para depois, isso já vai. Para ficar para depois este dia também especial. E antigamente pronto, havia um cartãozinho que é o cartão de membro, né? E havemos de voltar a editar. Mas aqui tem as recomendações nas traseiras do certificado. Então, irmão Jorge, amém. Irmã Catarina,
e irmã Beatriz. Vamos todos ficar em pé e vamos a eles que são muito bem-vindos à nossa comunhão em nome do Senhor Jesus. Amém? Podem sentar-se, depois o pastor Machado irá fazer a leitura e iremos participar na ceia. Mas eu queria deixar aqui, lembrando também para os demais, o nosso compromisso para com a igreja local. Amém? O nosso compromisso para com a igreja local. É nosso dever, como membros da igreja, proteger a unidade da nossa igreja, orando todos os dias pela igreja para o seu crescimento, agindo com amor para com os outros membros, recusando-me a fazer murmurações, depois tem aqui os textos todos, que iremos mais logo falar um bocadinho na pregação. Amém? Seguindo a instrução também, a doutrina da liderança da igreja. Em segundo lugar, compartilhar a responsabilidade da igreja. Amém? Nós agora temos responsabilidade também, a evangelização, convidando descrentes a frequentar, mas também, diz, recebendo calorosamente, dando as boas-vindas aos visitantes para que eles se sintam também bem e não vá longe o dia que venham fazer parte da família. Amém? Já iremos desenvolver isso mais à frente, ok? Frequentar fielmente o mais possível e procurar também estar a tempo. Olhem sempre para o relógio, né? Agora os relógios até têm lá despertadores e não sei o quê. Olha, há relógios que marcam as passadas, o coração, etc. Ponha lá a aplicação, vir para o culto, está bem? E não vir atrasado. Ok, então, mais. Viver uma vida cristã frutífera, contribuindo fielmente, participando também regularmente também na igreja, sendo fiel. Em terceiro lugar, servir na minha igreja local. Deus chamou-nos também para servir, descobrindo os meus dons e talentos, não os enterrando, sendo equipado, doutrinado pela liderança para servir, lendo também e meditando, fazendo da minha parte a palavra de Deus todos os dias, sendo um exemplo em tudo. E termina aqui, lembre-se que o mundo quer ver Cristo e a sua igreja na sua vida diária. Amém? Então, meus irmãos, é uma alegria nós podermos receber na membresia estes novos 7 irmãos e irmãs, e é com muita alegria que nós tivemos no domingo passado, na verdade, este momento tão solene, tão alegre, né? E hoje também, quando eles irão participar na Santa Ceia pela primeira vez. Então, iremos agora participar na Santa Ceia. Paz do Senhor. É um privilégio muito grande pertencermos à Igreja do Senhor Jesus. Eu peço desculpa aos irmãos que me deixaram de ver antes do culto de batismos, mas quero dizer-vos que o fiz porque me comecei a sentir mal. Não por causa do convívio, etc., mas comecei a sentir-me mal, disse, eu vou embora antes que caia aqui, depois é uma chatice, tem que andar aqui a carregar comigo e a chamar. Graças a Deus. Como os irmãos sabem, eu sou um fã de comemorações. Eu sou um fã de comemorações. Estou a comemorar os 60 anos que deixei as asas dos meus pais e me dirigi para Lisboa sozinho. Foi muito complicado, não é? E sabe qual foi o meu primeiro trabalho? Assistir, porque naquela altura não sabia fazer nada, assistir ao ensaio de carga da ponte da Rábida no Porto. Não podia fazer nada, só estava a ver o que é que os meus colegas estavam a fazer. Porque eu tinha chegado lá há dias, creio que ainda tinha chegado há um mês, não é? Mas enviaram-me logo para o Porto e pregaram-me partidas ainda por cima. É um privilégio sermos do Senhor, é um privilégio seguir a Deus, é um privilégio servirmos ao Senhor, servirmos a igreja, servirmos os irmãos, é um privilégio muito grande, glória ao nome do Senhor. E aos novos membros desta comunidade, não se esqueçam que o melhor e maior testemunho que nós podemos dar é a nossa vivência cristã. No lugar onde estamos, onde somos mais conhecidos do que ninguém. Você não consegue passar despercebido no meio da comunidade. Aliás, somos as únicas pessoas mais escrutinadas. Pois, exatamente. Glória ao nome do Senhor. Hoje eu decidi ler uma passagem
diferente daquela que habitualmente costumamos ler. E vamos ler no Evangelho de Lucas, do Evangelho de Lucas. Eu gosto de toda a Bíblia, gosto de todos os Evangelhos, mas tenho uma predileção por Lucas, por uma razão simples, é que ele revela que estudou de uma maneira sistemática e muito intensiva o ministério de Jesus e procura transmitir-nos uma verdade maravilhosa acerca do ministério de Jesus. No Evangelho de São Lucas, capítulo 22, e vamos ler a partir do versículo 7. Evangelho de São Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 7. Chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Ele lhes disse: Eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até à casa em que ele entrar. E direis ao pai da família da casa: O mestre diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto, que o havia de trair. Este texto dá-nos uma informação maravilhosa. É que Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo em relação à sua vida e à sua missão. E também sabia, exatamente antes que acontecesse, como e onde as coisas haviam de acontecer. Conhecia as pessoas que o haviam de receber com os seus discípulos, a casa que estava disponível e pronta para o receber, e também sabia muito bem que entre os 12 havia um que não estava em condições de participar da sua obra expiatória. Irmãos, Deus conhece os nossos corações melhor que nós próprios. Deus conhece o sentimento, conhece o que pensamos, conhece as nossas atitudes, os nossos segredos mais íntimos. E há segredos, todos nós temos, e aqui não tenho dúvida nenhuma de afirmá-lo, todos nós temos segredos que vão connosco para a sepultura. Não tenha ilusões, não tenha dúvidas. E nós nunca conhecemos todos os segredos do outro, mesmo dos nossos cônjuges. Isto às vezes pode parecer um paradoxo e até uma contradição daquilo que é ensinado e que é conhecido. Não.
não é verdade. Só Deus conhece verdadeiramente o nosso íntimo, o nosso coração. Não vale a pena fugirmos desta realidade. Deus conhece. Nós podemos esconder uns dos outros, nós podemos esconder dos líderes, nós podemos esconder de toda a gente, mas não podemos esconder de Deus. Ele conhece-nos. Sabe, quando vamos fazer uma radiografia, esperamos que esteja lá tudo aquilo que nós sentimos que nós temos. Mas não está. Não está lá tudo. Não está lá tudo. Mas Deus conhece o mais íntimo do nosso ser. E é uma coisa muito interessante, porque Deus conhece o mais íntimo do nosso ser. Ele é maravilhoso, poderoso, majestoso, aleluia, para nos ajudar, glória ao Senhor, e para nos perdoar e para nos restaurar, glória ao nome do Senhor, aleluia. E desculpem, eu não fui nomeado para ser o pregador, mas eu sinto da parte do Senhor muitas vezes que é importante nós partilharmos daquilo que Deus nos revela, porque, irmãos, eu não sou diferente de vocês, eu sou tão bom e tão mau como vocês. Às vezes vou aqui fazer uma como é que se diz, uma confidência. Uma confidência. Às vezes eu penso, mas porquê que os irmãos me continuam a chamar pastor? Antes de ser isso, eu sou um crente, sou um irmão em Cristo. Glória ao Senhor. Sou um irmão em Cristo. Há dias eu li uma coisa muito interessante. As pessoas até podem ser pastores, consagrados, e etc., e dedicados, e não sei o quê, e não serem crentes. E não serem crentes. Eu fiquei, quando eu comecei a descobrir estas coisas, eu pus-me a pensar, oh meu Deus, ajuda-me. Ajuda-me a ser primeiro crente. Amém? Glória ao Senhor. Nesta tarde vamos orar ao Senhor. Já orámos, o pastor já orou pelos novos irmãos em Cristo. Parabéns a vocês. Vocês são gente forte. Jorge, és um valente. Catarina, és uma menina valente. Beatriz, és valente. Aleluia. Glória ao Senhor. Está a fazer nestes dias 100 anos do nascimento do pastor que me batizou. Ele já partiu para o Senhor. Não é verdade? Vai fazer 59 anos. Ele tinha na altura 44 e eu tinha 21. Tive a fazer as contas quando fui fazer estas contas todas. É tão bom nós podermos contar os anos, não é? Para mim é. Para mim é. Glória ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, nesta tarde é um privilégio nós estarmos na tua casa para celebrarmos esta ceia gloriosa que tu instituíste, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelos irmãos que decidiram corajosamente assumir esta responsabilidade, sendo batizados. Senhor, mostrando ao mundo, aos irmãos que morreram para o mundo e ressuscitaram para uma nova vida em Cristo Jesus, a fim de serem vitoriosos e poderem viver de acordo com a tua vontade, em santidade de vida para a tua glória, Pai. Nesta tarde eu oro, Senhor, em nome de Jesus por eles e por nós, para que ao tomarmos estes elementos, símbolos do corpo e do sangue de Jesus, que foi vertido e moído por nós, a fim de alcançarmos bênção para as nossas vidas e também glória para o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. O pastor Machado dizia, há de ser sempre pastor, desculpe lá. O pastor Machado dizia que é tão bom quando nós contamos o nosso tempo. É bom, não é? E
o salmista dizia: ensina-nos, Deus, a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém? Mas nós, quando contamos os nossos dias e começamos a perceber tudo o que já passamos, podemos ver a fidelidade de Deus nas nossas vidas. Eu estava ali sentada e estava a pensar no cântico que vamos cantar a seguir, que fala exatamente que Deus é fiel em todo o tempo. E quando nós olhamos para trás e percebemos histórias, situações, coisas que nos aconteceram, coisas que aconteceram com os nossos, e nós percebemos que Deus tem sido tão fiel. Ele tem guardado a nossa vida nas suas mãos. E nesta tarde vamos louvá-lo por isso. Amém? Ele é fiel em todo o tempo. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Da bondade de Deus, a doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai. Da bondade, tua bondade me seguirá, aleluia, tua bondade me seguirá, Senhor, aleluia, tua bondade me seguirá, Senhor, tua bondade me
Senhor, pela tua bondade que nos chega cada dia, tua bondade nos seguirá, tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia, tu és fiel, aleluia. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu Cantarei da bondade de Deus, sim, cantarei, eu cantarei da bondade de Deus, eu viverei na bondade de Deus. Aleluia, desfrutarei da tua fidelidade, Senhor, aleluia. Muito obrigada, aleluia. Nosso Deus, Ele é bondoso, Ele é fiel para as nossas vidas e Ele cuida de nós, aleluia. E nesta tarde nós vamos declarar também a nossa fidelidade a Ele, amém? Nós cantamos este cântico, e este cântico é assim um cântico que marca a vida do irmão Jorge, da Bia, da Catarina, amém? Que nós nunca iremos voltar atrás. O Senhor, Ele é fiel com cada um de nós. Diz que Ele é aquele pai que permanece na porta, aguardando que o filho estouvado, que vai e gasta tudo o que tem, mas o Senhor, Ele aguarda que o filho volte. Ele é este pai amoroso. E nós? Vocês lembram-se do dia em que foram batizados? Eu, quando estava a semana passada a ver aquela gente a preparar-se para descer às águas, quando estavam lá todos afileirados, e estava a olhar para eles e estava a pensar, meu Deus, já foi tantos anos. Senhor, não permitas que o meu amor por ti esfrie. Senhor, não permitas, Senhor, que aquilo que eu disse naquele dia possa voltar atrás. Quando nós dissemos, eu vou-te ser fiel todos os dias, até ao fim da minha vida. Amém? Então nós vamos ser fiéis ao Senhor a cada dia. Aleluia. Vamos louvar o Senhor com este cântico. Aleluia, que nós não vamos voltar atrás. Aleluia. Aleluia. Nesta tarde vamos dizer que vamos segui-lo, custa de custar, aleluia. Não vamos voltar atrás, aleluia.
Sim, eu decido seguir-te, Jesus. Não volto atrás, não volto atrás. Sim, eu decido seguir-te, Jesus. Não volto atrás, não volto atrás. A cruz eu sigo, o mundo deixo. Não volto atrás, não volto atrás. A cruz eu sigo, o mundo deixo. Não volto atrás, não volto atrás. Jesus, tu és, Jesus, és tudo em mim. Jesus, és tudo em mim. Tudo que eu preciso encontro somente no teu nome. Jesus, tu és, Jesus, és tudo em mim. Jesus, és tudo em mim. Tudo que eu preciso encontro somente no teu nome. Sim, eu decido seguir-te, Jesus. Não volto atrás, não volto atrás. Sim, eu decido seguir-te, Jesus. Não volto atrás, não volto atrás. Só as vozes vão dizer: Sim, eu decido seguir-te, Jesus. Não volto atrás, não volto atrás. Sim, eu decido seguir-te, Jesus. Não volto atrás, não volto atrás. A cruz eu sigo, a cruz eu sigo, o mundo deixo. Não volto atrás, não volto atrás. A cruz eu sigo, o mundo deixo. Não volto atrás, não volto atrás. Não volto atrás, não volto atrás. Não volto atrás, não volto. Amém? Nesta tarde queremos falar um pouco sobre a importância de nós sermos igreja. Amém? E o que significa ser membro da igreja. Vamos abrir em em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Amém? Um culto de Santa Ceia, um culto de membros, um culto em que estamos também lembrando da nossa parte como membros, mas também nesta tarde lanço um desafio. Como membros, nós precisamos também servir a Deus. Amém? Servir na igreja local, servir ao Senhor. Diz assim, mas vamos ver então Efésios, exatamente, 2, versículo 13. Diz assim, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual damos os povos, fez um. Derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que constituem ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades, e vindo ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e família de Deus,
edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Amém? Sabe uma coisa? Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, o Espírito Santo vem morar em nós. Amém? Sabe, o Espírito Santo não pode habitar onde há pecado. Ele contende, por isso é que ele está de fora contendendo é o Espírito Santo que, na verdade, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é? Há um contender de Deus. Para quê? Para que nós possamos dizer sim a Deus, pedirmos perdão a Deus, e quando nós pedimos perdão ao Senhor, Ele vem e entra, vem fazer morada em nós. Passamos a ser templo de Deus, templo do Espírito Santo. Amém? Mas como igreja, amém, Jesus tem uma grande promessa para ela, amém? Quando se vê 2 ou 3 pessoas reunidas no seu nome, Ele está no meio da igreja, amém? A igreja do Senhor é comparada a um edifício, ainda que não é um edifício de pedra, de tijolo, amém? Mas é um edifício, na verdade, no sentido que é um símbolo, podemos dizer assim, uma simbologia. A igreja é comparada a um edifício em que cada pedra, em cada pessoa é um tijolinho, não é? E está bem ligada uns com os outros, e somos, na verdade, edifício em que Deus habita. Diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo, quando o seu povo, na verdade, está, reunido, e é muito bom. No verso 19, diz assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e família de Deus. Nós somos família de Deus. Amém? Nós queremos estar, irmãos, a família de Deus, e nós iremos ver um bocadinho mais à frente, mas podemos dizer exatamente, na verdade, é composta por povos de todas as raças, de todas as etnias, de todas as línguas. O povo de Deus é a igreja do Senhor, amém? Diz que Ele não faz acepção de pessoas, a igreja não é exclusivista, amém? Tanto é que agora diz que Ele derribou a parede, a barreira. Havia barreiras que separavam os judeus dos outros povos. E Jesus veio e derribou essas barreiras, e de ambos os povos, de ambas as raças, de ambas as linhagens, de ambas as culturas, Deus agora faz uma cultura nova, que é a igreja, que é o povo de Deus, que deve ter a mente do Senhor. Amém? Glória a Deus. Cristo, Ele é o Senhor da igreja, Ele é a cabeça, e todos nós, na verdade, devemos viver, na verdade, unidos ao Senhor, e como igreja, como família, precisamos, na verdade, de estar interligados. Nós, neste lugar, pode ser um ponto de encontro, né? Um ponto de encontro como um café. Olha, encontramos no café tal, e de vez em quando há pessoas que vão às 8 da manhã, ou um bocadinho antes de pegar no batente, vão lá, tomam, não é, irmão Sidney? O batente ali, um bocadinho antes das 8, encontro ali um grupinho de trabalhadores ali perto da minha casa, é um ponto de encontro, não é? Mas sabe, a igreja não é um ponto de encontro, ainda que nos podemos encontrar na igreja. A igreja é uma família. E nós não devemos ser simplesmente conhecidos. Encontramos-nos na igreja. Olha, acho que conheço lá da igreja. Não, nós precisamos desenvolver relacionamento, porque agora temos o mesmo Pai e somos família. Somos família. Amém? Precisamos desenvolver isto. Esta é uma área que o inimigo não quer. Porquê? Porque vivemos cada vez numa sociedade mais individualista, egocentrista. Cada um vive para o seu próprio umbigo, para os seus próprios problemas, para a sua própria família. E a igreja é uma família de famílias. Enquanto não entendermos isso, não vamos perceber, né? Crer no Senhor Jesus Cristo e tu e a tua casa serão salvos. Porque é uma família para fazer parte de uma grande família. Deus quer toda a família unida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Irmãos, é essencial, amém? Nós podemos desenvolver relacionamentos saudáveis entre uns e outros como igreja, porque afinal somos irmãos. Como é que se chama? Ana, exatamente, Ana. Ana, bem-vinda, Ana. Amém?
A Ana é de proveniência de uma igreja que eu conheço, algum pastor tem muito amigo, é o Tony Soares, ok? É uma família fantástica, a família Ação Bíblica. Mas eles têm uma particularidade, tratam-se por senhores e por senhoras, né? A senhora Dona tal, a senhora Dona... Nada contra, né? Nada contra a forma de tratar dentro da igreja, o senhor, a senhora, nada, ok? Se calhar porquê? Porque só no céu vamos ver quem são os salvos, né? Mas nós acreditamos, amém? Que todos que aqui estão, amém, na altura vai ser feita a separação, amém, para não haver confusão, mas, irmãos, eu acredito, irmãos, que nós somos família, amém, nós somos família e precisamos desenvolver este relacionamento, né? Nada contra tratar e devemos respeitar-nos uns aos outros, é verdade que sim, mas às vezes podemos criar barreiras, né? Eu lembro-me de alguém, era uma enfermeira, chegou a ser chefe lá do hospital, chefe de obstetrícia, etc. Exatamente. É uma irmãzinha lá da igreja, né? Mas aquela irmã, pronto, estamos em direto, ok. Tinha um curso muito antigo, de parteira, né? Pronto, mas estava ligada à política, de um partido, pronto, um partido forte, e aos poucos foi subindo lá, foi subindo, depois converteu-se, amém? Ela foi subindo, e depois, pronto, ainda que era militante, e depois, pronto, abraçou outras causas. Mas aquela mentalidade antiga, eles falavam que diziam, o Sr. Doutor Beleza, o Sr. Doutor Beleza. Se quer o Sr. Doutor Beleza, era o filho. Quando ela estava-se a referir ao filho, o Sr. Doutor Beleza, o Sr. Doutor Beleza. Assim, pronto, ok, o Sr. Doutor Beleza. Ok, depois diz, é o filho dela. Irmãos, ok. É verdade que hoje quase licenciaturas e mestrados e doutoramentos, hoje as coisas fluem mais do que antigamente. Antigamente era uma efeméride alguém ir para a universidade. Amém? Mas, irmãos, não vamos criar barreiras entre nós. É verdade que Deus, por exemplo, Paulo era uma pessoa mais ilustre no sentido que teve oportunidade de aprender a filosofia, ele batia-se bem na filosofia, ele também na parte religiosa, ele aprendeu com Gamaliel, o filho de Eliel, um grande teólogo da israelita, né, judaico, mas muitas vezes nós encontramos exatamente Paulo serve, amém? E nós somos, na verdade, servos do Senhor, somos irmãos e irmãs e precisamos desenvolver este relacionamento, amém? Uns com os outros de uma forma sadia, amém? É importante que isso possa ser desenvolvido. Do ponto de vista bíblico, ser membro de uma igreja ou da igreja nada tem a ver com uma entrada fria e formal para a membresia, né? Hoje demos o bem-vindo, mas que este bem-vindo que nós demos não seja uma coisa simplesmente retórica, porque é costume dar o bem-vindo à membresia da igreja, mas que cada um de nós possa vibrar, porque estes irmãos, a partir de hoje, fazem parte da comunhão da igreja. Amém? São membros de pleno direito, amém, da membresia da igreja. Os outros também lá vão chegar, permaneçam, amém? E nós temos todo o gosto em vos receber também como membros de pleno direito, amém? Na participação da igreja, amém? Irmãos, é importante que nós possamos desenvolver, irmãos, esta comunhão, irmãos, uns com os outros. Vamos ler em Romanos 12, que diz assim, Romanos 12, 4 e 5. Porque assim como um corpo tem muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim todos nós somos muitos, é verdade, mas somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Romanos 12, versículo 4 e versículo 15. Amém? Podemos ler ainda outro texto ainda que nos complementa esta ideia de sermos corpo, desenvolvemos este relacionamento que é em 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, amém? Que diz assim, porque assim como um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres,
e todos temos bebido do mesmo Espírito, como também o corpo não é um só membro, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se do corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis, e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros num corpo. Amém? E o olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tem necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos como menos honrosos no corpo, esses honramos muito mais. E os que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Amém? Aleluia. De maneira que, verso 26, se o membro padece, todos os membros padecem com ele, e se o membro é honrado, todos se alegram, todos os membros se regozijem com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Amém? Somos um corpo interdependentes uns dos outros. Amém? Qualquer órgão que for retirado a este corpo, amém? Irmãos, não apenas vai fazer falta, né? Não apenas vai fazer falta porque deixa de cumprir a finalidade pelo que foi destinado, mas também irá fazer com que o restante corpo, podemos dizer assim, possa definhar, possa, na verdade, ter alguma dificuldade. Amém? Irmãos, não é a mesma coisa, né? Todos somos importantes, irmãos. Amém? Não deixe ninguém ficar para trás, né? Às vezes aqui, a igreja aqui, e graças a Deus por isso, tem um culto abençoado de manhã muito bom. Amém? Um culto das 9h30. E eu não posso estar, infelizmente não posso estar, mas às vezes dificulta-me um bocadinho saber quem esteve, quem não esteve, né? E alguém pode ficar para trás. Pensar assim, se calhar não esteve à tarde porque esteve de manhã, né? E depois passa uma semana, passa duas, mas os irmãos que na verdade estão aqui, acham falta de alguém, percebeu que não esteve de manhã, faz favor. Amém? Ajude a cuidar desse membro. Ninguém pode ficar para trás. Todos são importantes. Todos são importantes. Amém? Vamos nos ajudar, interajudar, porque nós somos família de Deus, somos corpo de Cristo. Amém? Que nós possamos, na verdade, preocuparmos uns com os outros e puxar-nos e ajudar-nos uns aos outros a desenvolver-nos também e a crescer, que ninguém fique para trás. Amém? Irmãos, como eu falei há pouco, há irmãos que entraram para a membresia oficial da igreja e há irmãos que já estão connosco, né? São, podemos dizer, congregados, estão de quando em quando, mas ainda não solicitaram um compromisso, podemos dizer assim, com a igreja local. Amém? Ou porque ainda estão ligados noutra comunidade, onde residiam, ou outro tipo de situação. Mas é importante que no lugar onde estamos nós possamos dar fruto e possamos nos integrar e crescer e nos desenvolver. Amém? É importante então também que os membros ativos, os membros mais antigos, né, da igreja, possam também ajudar os novos membros, os congregados, podemos dizer assim, para que eles possam também desenvolver, na verdade, se integrar, na verdade, na comunidade onde estão agora a residir, porque a igreja local passa a ser o lugar de residência, amém? E é importante que nós possamos também ajudá-los na sua integração, amém? Paulo, ele converteu-se, como nós sabemos, e ele na estrada de Damasco para
perseguir os cristãos, teve um encontro com o Senhor, depois foi a Damasco, e o Senhor falou para Ananias, trata dele, cuida dele, né? E Ananias ficou um bocadinho preocupado, mas a pessoa não é de confiança. Se a gente sabe lá se este Paulo ainda vem para aqui para nos vem para aqui para nos fazer uma sabotagem, né? Sabe, este problema às vezes é um problema é antigo, não é de agora. A gente estar com o pé atrás em relação ao novo irmão que vem. E até desconfiarmos da sua conversão. Irmãos, não sejamos desconfiados. Mas vamos ver o que é que aconteceu. Paulo teve muita dificuldade. Teve muita, mas muita dificuldade em se integrar na igreja. Atos 9:13. Ele sentiu isso na pele. Dificuldade de se integrar numa igreja local. Disse o Senhor para Ananias. Aliás, respondeu Ananias para o Senhor. Senhor, verso 13. Muito ouvi acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Agora, verso 21, 9, 21. E todos os que ouviram estavam atônitos, dizendo, não é este que em Jerusalém perseguia os que evocavam este nome? É para isso que ele veio aqui, para nos levar presos aos principais dos sacerdotes. Os irmãos, né? Primeiro o Senhor tratou com Ananias, o Ananias lá foi, batizou, depois os outros irmãos. Irmão Ananias, veja lá se o irmão não se precipitou. Veja lá se isso não foi a sua cabeça, não foi o Senhor a falar consigo, mas foi a sua cabeça assim um bocadinho avariada, se calhar não tomou água suficiente, né? Irmão Ananias, veja lá, cuidado com esse homem, porque isto tem sido um homem perigosíssimo. Agora veja o verso 26. E quando Saulo chegou agora a Jerusalém, já não em Damasco, agora foi para Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que ele fosse discípulo, né? Então Paulo, ele sentiu na pele esta grande dificuldade de se integrar numa igreja local, principalmente porque ele veio de fora. Ele era de Tarso, depois esteve em Jerusalém, esteve em Damasco. E acho que o Senhor teve que resolver o assunto de uma forma tremenda logo ali na casa de Ananias. Sabe o que é que o Senhor proporcionou a Saulo para que ele não voltasse outra vez para trás? Diz que ele foi batizado com o Espírito Santo. Irmãos, foi uma fortaleza muito grande para ele. Temos de ser uma comunidade integradora, amém? Devemos ser uma comunidade que devemos receber de braços abertos, amém? Porque isto é importante. Romanos 15:7 diz, portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para glória de Deus. Amém? Uma igreja bíblica é uma igreja inclusiva e não uma igreja exclusiva, né? Claro, pronto, é natural, uma vez ou outra precisamos ter um culto ou uma Assembleia Geral só para membros, é natural, há umas decisões que os membros têm que tomar, isso é natural, fazer uma Assembleia Geral. Por isso é que eu gosto muito de fazer as Assembleias Gerais fora do culto, porque o culto é espiritual, também tudo é espiritual na igreja, amém? Mas às vezes privamos os irmãos de cultuar a Deus, né? Por causa de uma Assembleia Geral para tratar de um assunto, pronto, às vezes são assuntos burocráticos, mas que são necessários também como igreja, tomarmos decisões, mas é importante, irmãos, nós possamos, os nossos cultos possam ser cultos, na verdade, possam ser cultos que possam ser inclusivos, né? O Senhor disse, quem está cansado, quem está oprimido. Aliás, o Senhor, quando falou nas parábolas das bodas, diz que foram chamar alguns ilustres. E eles assim, olha, hoje não posso. Esse fim de semana tenho lá uma junta de bois, comprei, ainda não vi, não sei, tenho que experimentar, né? O outro disse que comprou uns terrenos também, comprou às cegas, né? Vou ver onde é que eles ficam, vou procurar. O outro, olha, casei e agora vou entrar em lua de mel. E pronto, os emissários voltaram com o relatório. Olha, foram convidados, um foi ali, o outro tinha para aquilo. E olha, vão, procurem, né? Foram
foram e convidaram e foram e voltaram. E o Senhor disse, olha, vão ainda olha, até para os valados, porque ainda há muito lugar. Eu quero que a minha casa se encha. Amém. Irmãos, é verdade. Vieram ressecados, pessoas com muita dificuldade, pessoas com... Pronto, descreve lá, pessoas com muita dificuldade, pessoas mais excluídas da comunidade, da sociedade. Mas sabe, Ele não é, o Senhor diz que não faz acepção de pessoas, porque Jesus, quando deu a sua vida por nós, na cruz do Calvário, Ele deu a vida por todos. Claro, os ilustres, os das linhagens religiosas, esses foram os primeiros, mas recusaram, né? Mas todos são convidados, né? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna. Alguém que estava ali, o Senhor disse, olha, tu sabes, né? Não faças isto. Sim, tenho guardado todos os mandamentos. Então, aliás, Jesus pergunta-lhe logo, diz assim, mas por que é que me chamas bom? Só há um que é bom, que é Deus, né? Irmãos, eu sou falho. Eu sou falho. O pastor há pouco estava falando também. Há segredos. Deus sabe, Deus conhece. Temos as nossas fragilidades. Mas apesar das nossas fragilidades, das nossas falhas, temos alguém que nos ama tal como nós somos e está disposto a nos ajudar nessas áreas onde nós temos falhado para trabalhar. Porque eu acredito que Ele não deixa a obra que Ele começou na nossa vida a meio. Aquele que em vós começou uma boa obra, aperfeiçoará. Ele vai continuar a aperfeiçoar. Amém? Irmãos, a igreja bíblica, né? Nós vamos ver ali gente no céu, amém? De todo o povo, tribo, língua, vai estar ali com o Senhor e vai ser algo fantástico. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Irmãos, nós não somos mais estrangeiros, nem forasteiros, mas agora somos membros, somos família de Deus. Amém? Há aqui um texto muito interessante, vamos abrir em Hebreus, um texto bem conhecido. E aqui há um aspecto que é um desafio para todos nós. Hebreus 10, 24 e 25. Consideremos-nos uns aos outros, para que nos estimulemos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, outras traduções de congregar, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto que mais que se vê, que se vai aproximando aquele dia. O que é que aqui nós encontramos? A igreja como família, cada um deve apoiar, amém? Encorajar o seu irmão. Consideremos-nos uns aos outros. Aos olhos de Deus, todos nós agora somos filhos. Amém? Não há filho de primeira nem filho de segunda. Não há macho nem fêmea, nem judeu nem grego. Agora somos um em Cristo. De ambos Ele fez um só povo. Então, irmãos, consideremos-nos uns aos outros. Os novos da fé devem ser considerados. Os novos na fé devem considerar, ou os mais novos, também na idade, devem também considerar os mais velhos. Amém? Todos devemos considerar-nos, respeitar-nos uns aos outros. Mas, estimulemos-nos à caridade e às boas obras. O que é que Paulo, não sei se é Paulo, mas o escritor está dizendo, amém? Agora, como membros da igreja, vir ao culto, sentar e voltar para casa é demasiado rotineiro. Todos nós fomos chamados para servir. Oh, irmão, venha, ajude-nos. Amém? Venha, ajude. Irmão, venha, participe. Olha, venha, vamos fazer uma visita. Vamos visitar alguém. Estimulemos-nos uns aos outros a servir ao Senhor. Estimulemos-nos uns aos outros a fazer a obra de Deus. Amém? Depois, há aqui a dificuldade, aquilo que eu estava falando há pouco. Alguém que eu possa não ter notado, reparado, que está deixando de congregar. Está deixando de estar connosco. Diz aqui no verso 20, não deixam da congregação, como é costume de alguns, antes os que acham a falta desse irmão devem admoestar uns aos outros.
Deve procurar, olha, irmão, achei a sua falta, o que é que passou? Às vezes não temos de saber tudo. Calma aí. Mas, olha, lembrei-me de si, né? Irmãos, é isto, né? Porquê? Porque a verdade é esta. Se nós vamos arrefecendo na fé, olha, está chegando aquele dia e o dia do Senhor pode apanhar alguns de improviso, sem estar à espera. E é verdade, irmãos, os sinais estão-se a cumprir e nós precisamos estar preparados. Não podemos estar no mundo, não podemos ficar fora da comunhão, temos que estar em comunhão, na verdade, servindo a Deus. Irmãos, e que eu sei que alguns irmãos estão fazendo o seu... estão procurando, né? Estão procurando, né? No outro dia mais estávamos falando também sobre isso, sobre a Santa Ceia, a importância de não ficar muito tempo sem tomar a Santa Ceia. Então vamos procurar pôr em ordem aquelas áreas da nossa vida que nos fazem ficar despreparados para participar na Santa Ceia. Então vamos pedir com a ajuda do Senhor, com a sabedoria de Deus, pôr essas áreas em ordem, dizer, Senhor, eu não consigo nesta área, Senhor, dá-me sabedoria, orar a Deus, e Deus vai dar vitória. Amém? Ninguém pode ficar para trás, ninguém deve ficar, na verdade, isolado da comunhão, deve ter uma comunhão plena e perfeita com a igreja em todos os aspectos. Perfeitos estamos no céu. Amém? Mas aqui, com a ajuda de Deus, aquele que em nós começou essa boa obra, Ele vai nos ajudar a aperfeiçoar. É o oleiro que pega e vai ali refazer de novo. Às vezes tem que partir de novo, amassar de novo, pôr mais água. E a água fala de quebrantamento. Tem que ser quebrado. E muitas vezes temos que quebrar na presença do Senhor para que Ele nos faça de novo um vaso de honra. Um vaso de honra. É? Lembro-me, vocês têm alguma experiência com isso, na minha cidade, a minha aldeia, agora já chamam vila, né? Cidade, até há umas t-shirts muito famosas lá da minha terrinha. É aquelas camisolas com um inglês que nós conhecemos, apropriou-se da marca, que é o Lion of Porsche. Eu sou de Porsches, não é Porsche, não é o carro, é Porsche mesmo. Então, quem já fez férias no Algarve sabe que ali há muitas olarias. E depois ali um começa, o outro imita. É tal história, né? E há muitos anos atrás, uns 40 anos, veja lá como o tempo já vai, quando meu pai morreu, então eu, para não ficar na malandragem, ia com o meu tio. Ele tinha uma empresa de eletricidade, então ele dava assistência lá, uma das olarias mais famosas, que era do inglês. E eu lembro de ir com ele lá aos fornos, aquela coisa toda, e muitas vezes estava ali montes de louça toda estragada. Porquê? Porque foi cozer com grãozinhos, aquela coisa toda, e acabava por estragar, né? Mas o oleiro, né? Ele tem que amassar, bem amassado, e pôr água, e tirar todas as impurezas, para quê? Para quando ir ao forno, não partir, não quebrar. Deixa o oleiro divino tirar toda a impureza, para quando passares pelo fogo, não venhas tornar um vaso falhado, né? Mas sejas um vaso de honra. Deixa o Senhor trabalhar. Se o Senhor tem falado do teu coração, é verdade que os desafios de Deus muitas vezes são muito grandes, parece, não vai ser possível, como é que eu vou? Não te preocupes. Ser simplesmente sincero com Deus, sincera com Deus. Diz, olha Deus, esta área estou a ter muita dificuldade de deixar, de organizar, de pôr em ordem. Senhor, ajuda-me. Se tu pedires, se tu clamares, se falares sinceramente com Ele, Ele vai te ajudar. Porque Ele diz que Ele é sensível àqueles que são contritos de coração. Aquele que se chega a Ele com um coração contrito, um coração humilde, Ele vai ajudar. Amém? Queridos irmãos, nesta tarde, porque o tempo já lá vai, o resto do estudo fica para outra altura. Amém? Ficamos só ao meio. Amém? Mas lembramos, irmãos, que somos uma comunidade, uma igreja, deve ser uma família.
e devemos desenvolver relacionamento uns com os outros. Amém? Há uma coisa que faz-me muita confusão hoje em dia, é ver a igreja para a terceira idade e a igreja para a juventude. Irmãos, a igreja tem que ser eclética, ela tem que ter desde as crianças, os adolescentes, jovens, né? É verdade que há ministérios que começam com adolescentes ou com jovens, mas depois logo ficam velhinhos também, a verdade é essa, porque o tempo passa por todos, né? Mas que nós possamos ser uma comunidade integradora de todas as idades, que não haja, irmãos, não haja aqui qualquer dificuldade de integração, e nós, irmãos, vamos orar todos os dias e devemos orar todos os dias para que cada um de nós possa ser um elemento de edificação. Oramos, irmão, era tão bom que daqui a um ano este espaço fosse pequeno. E eu não sei o que é que queríamos fazer, mas Deus ia dar uma solução, não é? Deus ia dar uma solução. Vamos ser uma comunidade integradora, porque se as pessoas sentirem-se amadas, elas vão voltar, não é? Igreja perfeita está no céu. Aqui vão encontrar um pastor imperfeito, vão encontrar um membro ou outro que tem um dia também mau, mas ajudemos-nos uns aos outros. Apesar da nossa imperfeição, servimos a um Deus que é perfeito, e dentro das nossas imperfeições, possamos pedir a Deus que nos ajude para que elas possam ser corrigidas, para que elas possam deixar de ser fator de obstáculo para que outros possam crer em Cristo e crescer neste corpo. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor.